Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Alves e neste vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso checklist veicular. Bom, no vídeo passado nós fizemos o nosso pop-up para a inserção da imagem, inserimos os códigos. Nós vamos fazer só alguns ajustes para melhoria desse pop-up e aí nós vamos criar o nosso pop-up para inserir o vistoriador, para inserir o usuário, tá bom? Mas antes disso, não se esqueça, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu comentário, curte, compartilha, vamos levar esse conteúdo mais adiante, eu conto com vocês. Então, sem mais delongas, vem comigo, já estou aqui com a nossa aplicação, nosso aplicativo Checklist Veicular aberto, e aqui estou com o nosso pop-up. E aí o que nós vamos fazer é o seguinte, eu selecionei aqui um item, ó, vou selecionar novamente junto com vocês, selecionei um item não OK, e aí vou selecionar aqui uma ou algumas imagens, ó, vou selecionar uma imagem, vou colocar aqui como teste e vou salvar. Vou selecionar mais uma imagem, vou colocar aqui como teste 2 e vou salvar. Só que nós temos um problema, nós não colocamos uma trava aqui no salvar imagem, ou seja, se o usuário clicar aqui em salvar imagem, repara que ele está salvando esta imagem de fundo. Então nós precisamos fazer essa trava, nós vamos fazer aqui agora, juntos, essa trava. Aqui no salvar imagem, no display mode dele, então vou vir aqui no nosso botão, na propriedade display mode, eu vou fazer uma condição aqui nesse display mode, ou seja, esse display mode ele só vai aparecer, ele só vai habilitar se tiver uma imagem aqui de fundo. Então vou fazer o seguinte, vou fazer aqui uma condição, se a nossa img image, ou seja, é essa nossa imagem aqui de baixo, ó, img image, então vou selecionar ela aqui, e aqui dentro dela ela já tem aqui na imagem uma condição, ó, que se tiver em branco ele traz o sample image. Então eu vou fazer essa mesma condição, ó. Se esse cara aqui, ponto image, for igual ao sample image, ou seja, se ele é igual ao sample image, nenhuma imagem foi selecionada. Então eu vou deixar o display mode desabilitado, tá? Se não, eu vou deixar ele no modo de edição. Prontinho. E agora aqui, ó, nós já temos ele no modo de edição, tá? Então, se reparar bem aqui, ó, nós fizemos um código para deixar ele no modo de edição e ele já está desabilitado, tá? Então, se nós inserirmos aqui agora, vou até excluir essa imagem aqui. Então, se nós inserirmos uma imagem diferente aqui agora, ele habilita para que possamos salvar a imagem, tá? Então, faça esse ajuste no aplicativo de vocês. Essa trava é importante para que o usuário não salve uma imagem vazia, tá bom? Então, ó, salvou a imagem, resetou o botão, travou novamente. Legal? Então, vou finalizar aqui e nós vamos criar também o nosso pop-up para inserção do usuário que está retirando o veículo ou devolvendo o veículo e do nosso vistoriador também. Então vou criar aqui um novo pop-up nessa mesma tela. Então vou clicar aqui em tela checklist. Na nossa tela toda eu vou inserir um container. Então vou colocar aqui container. Pronto, inseri um container. Já vou colocar esse container aqui ajustando a tela toda. Vou remover já a sombra projetada e vou retirar o raio de borda. Aqui na propriedade de cor, eu vou deixar ela como branco e aquela leve transparência que vocês já estão acostumados, né? Então vou dar aqui uma leve transparência e dentro desse container vou colocar um novo container. Então vou dar um Ctrl C no próprio container, dentro dele mesmo um Ctrl V, só que eu vou ajustar ele aqui, igual nós fizemos com o container de imagem, tá? Então vou ajustar ele aqui, deixar ele mais ou menos do mesmo tamanho em ambas as partes. Pronto.
Aqui neste container eu vou colocar o raio de borda como 15 e vou colocar a sombra projetada como semi-bold. Então aqui nós vamos ter o nosso segundo container. E neste container nós vamos inserir aqui o vistoriador e nós vamos inserir também o usuário e assim como a assinatura. Então alguns dados que nós precisamos para enviar para a nossa base de dados eu vou inserir aqui. E quais são essas informações que nós precisamos inserir aqui? Bom, se eu olhar o meu diagrama, aqui na PAI, que é onde nós vamos enviar essas informações, eu preciso enviar a quilometragem. Essa data nós podemos pegar lá no final automaticamente, o tipo de checklist eu preciso enviar, o colaborador, o vistoriador e a assinatura. Bom, então vamos começar aqui pelo tipo do checklist. Vou colocar aqui aquela nossa linha horizontal. Já vou remover a cor aqui da letra. E vou colocar a nossa cor de fundo. Prontinho. Vou deixar a altura dele como 1. E aqui nós vamos inserir um rótulo de texto que vai apresentar para nós qual que é o tipo do checklist. Então, vou centralizar, já vou deixar aqui como semi-negrito, vou deixar o tamanho da letra como 26, e aqui nós vamos inserir qual que é o tipo de checklist. E nós temos isso já em uma variável. É a nossa lock escolha, né? Só que nós temos um problema aqui, pessoal. Nós colocamos a nossa lock escolha dentro do parâmetro do Navigate. Ou seja, ele não vai funcionar aqui, porque ele vai funcionar somente na nossa tela de consultas. Então, o que eu posso fazer é também setar ela aqui, ó. Vou colocar aqui, ele já está fazendo um Navigate para a nossa tela de checklist. Então, na tela inicial, nós criamos aqui, ó, dentro do nosso Navigate, opa, acabei clicando, deixa eu voltar aqui, ó. Dentro do nosso Navigate, nós colocamos o lock escolha, tá vendo? Ó? Recebendo self.text. Então, nós podemos pegar essa lock escolha, que é a que nós utilizamos ali. Aqui no botão que nós vamos navegar para a tela de checklist, nós já temos o var item, mandando o item selecionado. Nós podemos colocar aqui também a nossa lock escolha, mandando a própria lock escolha, ou seja, o valor dela mesmo. Então, nesse momento, eu já consigo saber o que é. Daniel, explica melhor isso aí. Bom, nós fizemos aqui um navigate para a tela de checklist, onde nós mandamos o item, que é onde nós pegamos o nome do veículo, pegamos a placa do veículo, todos aqueles dados nós pegamos através da nossa var item. E dentro eu estou mandando também um outro parâmetro, que é a lock escolha, que é onde informa se é retirada ou devolução. Eu estou mandando ela mesma, ou seja, ela só servia para essa tela, mas eu estou pegando o valor dela e jogando aqui dentro da própria lock escolha e mandando para a próxima tela. Vamos ver se funcionou. Vou pegar aqui o Honda Civic e olha que bacana. Ele já trouxe para nós aqui dentro do lock escolha informando que é uma retirada. Então, automaticamente eu já setei novamente essa variável para mandar ela para uma próxima tela. Lembrando que o parâmetro dentro do Navigate, pessoal, ele só funciona para a tela que você está navegando. Como eu já estou numa terceira tela, por isso que eu tive que setar ela novamente, tá bom? Vamos lá, o que mais nós iremos precisar aqui? Nós vamos precisar da quilometragem do veículo. Então vou inserir aqui vou inserir um rótulo de texto primeiro aqui dentro, vou colocar aqui, ó, informe a quilometragem. E aqui vou inserir uma entrada de texto. Então eu quero que ele informe para nós aqui a quilometragem, tá? Aqui embaixo
Vou colocar um novo rótulo de texto. E vou colocar como informe o vistoriador. Já vou aproveitar, copiar esse rótulo de texto, vou inserir novamente, ele vai vir aqui para baixo. Informe o condutor. E agora vou inserir um combo box, tá? Que é uma caixa de combinação. Vou colocar aqui uma caixa de combinação. Vou copiar ela novamente. E vou colar ela aqui embaixo. Já vou alinhar os três aqui à esquerda. Pronto, os três alinhados. E já vou deixar a largura dos três com a mesma largura. Então tá 553 os dois. Vou deixar esse daqui também com 553. Prontinho. Esse aqui também vou deixar ele com 60 de altura. Pronto. Já dá para mim deixar isso aqui um pouco mais para cima, tá muito distanciado, então vou deixar ele aqui um pouquinho mais para cima, ó. E aqui embaixo nós vamos inserir a parte da assinatura. Daniel, como é que você sabe que ficou certinho isso aqui, pessoal? Não sei, tá? Eu posso vir aqui, selecionar os três, distribuir verticalmente, ó. E agora sim eu sei que os três estão exatamente alinhados, tá? Aqui dentro vai vir a parte da assinatura, mas antes vamos colocar aqui para fechar o nosso pop-up, que é o nosso ícone. E vamos criar aqui dentro desse ícone um update context, que vai ser a lock pop-up final. Vou colocar aqui como lock pop-up final, tá? Opa, acabei clicando sem querer aqui. E vou colocar como true. Opa, nesse caso é falso, né? Na verdade, porque eu vou fechar o pop-up. Então, neste caso é falso. E aqui dentro do nosso pop-up principal, do nosso container principal, já vou colocar aqui até como ctn pop-up final. Dentro dele, na propriedade visible, vou colocar essa variável que nós criamos agora. Quando que essa variável vai ser acionada? Quando nós clicarmos neste ícone aqui, tá? Então eu vou até mudar o nome, comentei com vocês no vídeo passado que possivelmente nós iríamos mudar. Vou mudar aqui para avançar. E vou mudar também este ícone aqui. Prontinho. Este campo de assinatura nós vamos dar um Ctrl X nele, ou seja, eu vou levar ele lá para aquele pop-up. E essa nossa galeria principal, tá, pessoal? Que é a nossa galeria aqui de fora. Como eu não tenho código na propriedade de autor, eu posso trazer ela até aqui embaixo. Lembrando, né, pessoal? Já comentei lá atrás, tomem cuidado somente com aquela que tem o código para que isso não atrapalhe no código de vocês, tá? Se eu movimento ela aqui, é claro que nem no caso da altura eu posso movimentar, ó. Mas se eu movimento ela na largura dela, na altura ali dela, eu vou perder alguns parâmetros, tá bom? Daniel, neste caso aqui não ficou cortado, mostrando para o usuário que tem mais itens para baixo, né? Que tem mais coisas ali para baixo. O que eu faço nesse caso? Bom, eu poderia habilitar a barra de rolagem, tá? Então eu deixo habilitado aqui a barra de rolagem, ó, e o usuário vai saber que tem mais itens para baixo. Então, neste caso, eu vou deixar habilitada, tá?
Não gosto muito da barra de rolagem, tá, pessoal? Porque hoje ela ainda não nos dá a oportunidade de personalizar, mudar a cor, espessura, enfim, né? Mas eu vou deixar neste caso aqui habilitado, tá bom? Nós já demos um Ctrl X naquela nosso campo de assinatura. Eu vou voltar aqui dentro do nosso container interno e vou dar um Ctrl V nele, ou eu posso simplesmente primeiro vir aqui. Esse código nós vamos utilizar depois também. Vou deixar ele comentado aqui por enquanto. E vou colocar aqui um update context. A nossa lock pop-up final recebendo true, ou seja, eu quero que ele ative essa variável para que o nosso pop-up apareça. Ó, e o pop-up apareceu. Então agora aqui dentro eu posso dar um Ctrl V, eu já tenho aqui agora o nosso campo de assinatura. Eu vou até trazer um pouquinho mais para cima esses itens aqui, ó, para a gente ter um pouquinho mais de espaço na parte da assinatura, tá, pessoal? Vou trazer ele aqui. Vou ajustar aqui na mesma largura, ó. E agora nós temos um pouquinho mais de espaço no nosso campo de assinatura, que seria a assinatura do condutor ou do vistoriador ali, tá? E aqui dentro nós vamos colocar um botão para finalizar. Vou alterar o nome dele aqui para finalizar. E vou alterar também o tamanho da fonte. Vou deixar como 21. Legal, aqui nós já temos então o nosso pop-up. Posso fechar aqui, posso abrir ele aqui. E aqui dentro eu quero que ele informe o vistoriador e o condutor. Só que nós não criamos uma base de dados nem de condutores e nem de vistoriadores. Então eu quero que ele faça essa busca dentro dos usuários da minha organização, tá? Da minha empresa. Daniel, como que eu posso fazer isso? Pessoal, um driblezinho que a gente pode fazer aqui, ó. Eu vou vir aqui na propriedade de fonte de dados dele, que é o items. Eu vou colocar o seguinte, ó. Vou colocar a função choices. E dentro dessa função choices, nós vamos colocar aqui vou colocar o colchetes, tá? O arroba, e vou colocar uma base de dados qualquer que nós temos aí, já conectadas no nosso aplicativo aqui. Nesse caso nós temos duas, eu posso pegar qualquer uma das duas. Vou fechar aqui o colchetes e vou colocar ponto e uma coluna de pessoas. Daniel, mas nós não criamos uma coluna de pessoas. Realmente, pessoal, nós não criamos. Mas toda a base de dados tem por padrão a criado por. Essa coluna, ela é uma coluna que vem por padrão em todas as bases de dados. Opa, acabei colocando um colchete errado aqui. Ela vem por padrão em todas as bases de dados. Então eu posso pegar uma base qualquer aqui, tá? E colocar o criado por, e ele vai me trazer todos os membros da minha organização. Daniel, mas que bagunça é essa que virou aí? Bom, preciso também vir aqui em campos, editar e informar que eu quero o nome. Então o texto primário vai ser o nome e o texto de pesquisa também vai ser o nome. Por que eu vou colocar também o texto de pesquisa? Porque eu vou desativar aqui, ó, o permitir várias seleções e vou ativar a pesquisa. Esse mesmo código eu copio aqui, colo no de baixo, vou lá na propriedade de fonte dele, que é o items, fonte de dados, que é o items, e colo ele aqui. Ele trouxe para mim também o clans, vou tirar display name, e agora sim, ó, se eu selecionar, eu tenho todos os colaboradores da minha organização. Então eu posso selecionar aqui o Daniel como vistoriador, por exemplo, e a Nicole como condutora, por exemplo. Tá? Legal, né? Então guarda essa dica aí com vocês, ó.
aqui é uma forma de você obter todos os colaboradores da sua empresa sem a necessidade de ter uma lista cadastrada todos os colaboradores, tá bom? Bom, criado aqui os nossos campos, a mesma coisa aqui no X eu preciso resetar todos esses campos, tá? Quando ele for acionado. Então eu vou colocar aqui também nesses campos, eu posso criar de duas formas, uma variável ou até mesmo utilizando o próprio campo, o nome do próprio campo. Então aqui nós temos 4 campos, desta vez eu vou colocar para mostrar para vocês como seria com o próprio campo, tá? Primeiro vou renomear isso aqui, vai ser um IPT quilometragem. Já vou pegar esse cara e já vou colocar ele aqui, ó, dentro de uma função chamada reset. Ó. Pessoal, cada hora às vezes eu faço diferente para que vocês aprendam as funções, tá? Então poderia utilizar a variável assim como nós fizemos há pouco, lá atrás, uns vídeos para trás. Mas para que vocês aprendam, tá bom? Ponto e vírgula, vou segurar o Alt e o Shift, vou dar a seta para baixo, mais 3 vezes. São 3 campos. Então acho que foi um a mais. Vou retirar um aqui. O próximo vai ser o vistoriador. Então vou colocar CBX vistoriador. E o próximo CBX condutor. Então vou alterar aqui para CBX vistoriador. E o nosso CBX condutor. Prontinho. Então, ó, os itens... tem a imagem, né, pessoal? Faltou aqui o pen input. Então, eu vou deixar aqui como pen input assinatura. Já vou copiar ele também. E vou colocar mais um aqui, ó. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Pen input assinatura. Agora sim. Vou simular aqui, ó, então, qualquer coisa, tá? E quando eu clicar no X, ó, inclusive essa entrada de texto aqui também nós vamos retirar. Deixa eu já aproveitar. Essa entrada de texto eu vou remover ela. E vou colocar aqui qualquer coisa, tá? Então, quando nós clicarmos aqui no X, ele tem que resetar todos os campos, olha, todos vazios. Legal, né? Desistir, reseta os campos. Tá, mas eu não posso permitir que ele abra aquele campo se todos os nossos itens aqui não estiverem preenchidos. E nós já fizemos esse código lá atrás, ó. Lembra que nós fizemos esse código? Então o que eu vou fazer? Vou remover o nosso comentário, vou pegar esse carinha aqui, ó, que é o nosso pop-up que vai abrir, Ctrl X, e no lugar de todos os itens preenchidos, eu quero que ele abra o pop-up. Então, se não tiver todos os itens preenchidos, ele vai dar a notificação que falta itens. Mas se tiver todos os itens preenchidos, ele vai abrir o pop-up para finalizar. Vamos fazer o teste, ó. Vou colocar aqui todos como OKINA, tá? Só para a gente não perder tempo com as imagens. Então, o usuário vem preenchendo os itens dele. Se ele tenta enviar antes de finalizar, ó, falta itens a serem preenchidos. Poderia colocar isso também aqui, pessoal, para travar o display, tá? Para nem habilitar o botão. Aí fica a critério de vocês, eu já ensinei como fazer. Ó, ainda falta itens a serem preenchidos. Tenho mais um aqui. Ainda falta itens a serem preenchidos. Preenchi e agora sim ele abre para nós o pop-up. Olha que bacana. Pessoal, então nós criamos aqui o nosso pop-up para poder coletar as informações de quilometragem, vistoriador, condutor, a assinatura. E aqui nós já deixamos ela um pouco, visualmente um pouco melhor, né? Tiramos o campo de assinatura. Então vou finalizar por aqui para não ficar muito extenso e no próximo vídeo nós vamos criar o código e enviar esses dados para a nossa base de dados.
Mas não se esqueça, se chegou até aqui, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, curte, comenta, compartilha. Vamos levar esse conteúdo mais adiante, eu conto com vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.